Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Dia 4 de dezembro teremos um eclipse do Sol, só que um eclipse do Sol que vai acontecer sobre a Antártida, então vai ser muito difícil que a gente observe este eclipse. Vamos lembrar que o eclipse que aconteceu no meio do ano, o eclipse solar que aconteceu no meio do ano, também aconteceu mais lá no Polo Norte, na região ali da Groenlândia, Islândia, né, a parte da Sibéria, do norte da Rússia. Então o eclipse caiu sobre aquela região e agora, alternando, este eclipse acontece na zona da Antártida. Isso significa que o cone de sombra, né, projetado pela Lua sobre a Terra, recai em cima da Antártida. Vez por outra, nós temos aí num ciclo regular eclipses que acontecem nos polos, né? O ano que vem também nós teremos isso, mas eles já vão acontecer um pouquinho mais para baixo dos polos, tá? Eles já vão pegar a zona um pouco abaixo do círculo polar. E depois eles vão migrando aos poucos até eles acontecerem nas zonas mais próximas do Equador. É um ciclo que se repete, são geometrias que esses eclipses desenham, né? E, portanto, isso tem muito a ver com o alinhamento do planeta. Olhando do ponto simbólico, é como se estivesse fazendo uma calibração do planeta. Você tem esses eclipses acontecendo justamente um no Polo Norte, depois outro no Polo Sul, né? Vale lembrar que a Antártida e também lá a região do Polo Norte, nós temos dois focos, dois enxames de tremores muito curiosos. Um é lá no Polo Norte, né, na região ali do Alasca, você tem um enxame de tremores acontecendo ali e que intriga muito, né? E também um grupo de tremores que está acontecendo ali na Antártida, e isso tem chamado a atenção porque tem muitos geólogos que acreditam na possibilidade de existir um vulcão subaquático que está acordando ali. E dependendo da magnitude, se confirmar a existência desse vulcão, dependendo da magnitude da sua explosão, se ele entrar em erupção aqui na nossa era, né, pode ser que ele gere um movimento ali muito sério, podendo até gerar um tsunami que venha a atingir o litoral aqui das Américas do Sul, né, da América do Sul. Então isso é uma coisa bastante preocupante e a gente sabe que os alinhamentos planetários eles mexem com forças, com jogo de forças gravitacionais que podem sim ativar as falhas aí tectônicas, né? E gerar, portanto, terremotos. Então, como um eclipse tem uma durabilidade de 6 meses, nós podemos ter algum tipo de evento assim. Depois do eclipse que ocorreu lá no meio do ano sobre a região do Polo Norte, aumentou muito os tremores ali no Alasca. Inclusive nós tivemos acho que 1 ou 2 alertas de tsunami que acabaram não acontecendo, felizmente, né, naquela região ali. Então é provável que esses tremores na Antártida venham a ter um aumento, não só em número quanto em intensidade, tá? Então a gente tem essas questões. A gente sabe que o vulcanismo no mundo está, apesar dos especialistas dizerem que está tudo normal, né, mas a gente tem visto vulcões mais ativos, caso lá do Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, né, que está assustando, está deixando as pessoas assim boquiabertas com o movimento muito rápido, muito súbito, e a forma como esta erupção está procedendo, né? E temos aí uma questão também muito intrigante sobre alguns outros vulcões que não estão em atividade no momento, mas que chamam a atenção das pessoas, como é o caso, por exemplo, do Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Sobre isso, depois nós vamos falar seriamente sobre essa questão do Yellowstone para 2022 no vídeo de previsões para o próximo ano, ano de 2022. Estou preparando uma série de vídeos em que eu vou tratar de vários aspectos do próximo ano, tá? Mas, por hora, enquanto esses vídeos não chegam, a gente vai falar aqui desse eclipse do dia 4 de dezembro e vamos dar uma olhada para o mapa astrológico desse momento do eclipse. Acompanhe aqui comigo. Para nós que estamos aqui em Brasília, né, o eclipse acontece nesse horário aqui de madrugada.
né? Então, mesmo que ele acontecesse sobre, né, o Brasil, a gente não veria porque ainda seria madrugada, ou em alguns lugares o sol até estaria nascendo, mas ele não seria visível. Mas ele vai lá acontecer em cima da Antártida, então esquece, esse eclipse não será visível, tá? A não ser para quem estiver ali na Antártida ou quem estiver muito na pontinha ali da região da Terra do Fogo, ali na Patagônia, tá? Então essa é a posição do eclipse. Nós não o veremos aqui do Brasil. Para nós vai ser esse horário. Não vamos nos esquecer que um eclipse ele é a ocorrência de uma lua nova, tá? Nós temos 13 luas novas ao longo do ano. Só que 2 delas acontecem em cima dos nodos. Uma no nodo norte e outra no nodo sul. No nodo norte nós tivemos lá no meio do ano. E agora nós vamos ter próxima ao nodo sul, tá? Próxima sim, né? Ele está distante 11 graus, mas estão no mesmo signo. Né? Há eclipses em que isso acontece bem em cima aqui dos nodos, né? Mas eles estão no mesmo signo de Sagitário. É uma lua nova em Sagitário. Sagitário é um signo expansivo, é um signo de crescimento, de avanço, de consciência. Sagitário, regido por Júpiter, é um signo que fala das coisas que estão distantes de nós e nós temos que fazer uma peregrinação até lá. Temos que fazer uma jornada em busca desse conhecimento, não é um conhecimento próximo, como rege Mercúrio, por exemplo, né? Então, Mercúrio está ligado àquelas informações que estão à mão. E Júpiter está relacionado àquelas informações que não estão à mão, que elas estão lá em algum lugar que você tem que fazer um movimento para buscá-lo, tá? Ou elas estão em lugar, então por isso que ele rege as universidades, as academias, que são centros de conhecimento que você tem que ir até lá para receber esse conhecimento. Também rege as igrejas, que é um lugar onde você tem que ir até lá para receber a doutrina, o conhecimento, essas coisas todas, tá? Então vai mexer com tudo isso, vai mexer com igreja, vai mexer com religião, vai mexer com universidade, educação superior, tá? Vai mexer com todas essas áreas aí. Mexe também com a questão do próprio entusiasmo, porque Sagitário, de todos os signos, é um signo de fogo, né? De todos os signos, ele tem mais a palavra entusiasmo, ou seja, o Deus e a chama que há dentro de nós para expandir, para crescer, né? Então ele é uma energia boa, é um eclipse, vamos dizer assim, que traz uma energia, na sua maior parte, positiva, de crescimento, de avanço, no meio que nós estamos vivendo de muitas trevas, de muita confusão e tudo mais, né? Então ele tem essa energia. Mas qual é o drama envolvido aqui? O drama é que este eclipse ele vai fazer um quincúncio com o Urano. Quincúncio é um aspecto de adaptação, né? É quando há um desajuste, um desalinhamento de propósitos e se precisa chegar num acordo, né? Precisa chegar num ponto de harmonização. Urano fala da necessidade de romper com o velho e avançar em direção ao novo, tá? E muitas vezes uma energia sagitariana que tem essa conexão também, a energia tem essa coisa de ir além, de ir audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, né? Vamos dizer assim que este lema do Capitão Kirk, ele se ajusta muito bem em Sagitário. Quando você tem a combinação das energias sagitarianas que querem ir além, com as energias de Urano que querem romper com o passado e adotar o progresso, o progressismo, né? Há aqui a necessidade de um ajuste. Então, como há um quincúncio dessa situação, ainda assim, algumas situações, algumas questões religiosas, algumas questões morais, algumas questões legais, judiciais, elas vão precisar fazer uma adequação aos novos tempos. Vai se exigir esse tipo de coisa. Isso pode mexer muito com o outro lado, com o lado do conservadorismo, né? Já que nós temos aqui o nosso Saturno andando aqui no signo de Aquário, ele está dispondo sobre o Urano de uma certa forma, então ele meio que também tem parte nessa conversa. E aí ele vem um pouco com aquela dose do freio, né? Tipo, talvez não seja importante avançar tanto agora, né?
Então, às vezes, você fica pensando, será que realmente é o momento de fazer esse avanço? Será que as pessoas estão preparadas? Será que as pessoas estão com um senso ético, jupiteriano, sagitariano, bem elaborado, uma visão aberta, escancarada para o futuro, para abarcar esse futuro, ou pode gerar uma reação em contrário? Né? A gente vê, por exemplo, tentativas de mudar algumas questões aí na sociedade com relação a gênero, e você veja a reação brutal, né, ignorante das pessoas, porque ainda não estão preparadas. Então, às vezes, você está colocando aqui uma agenda identitária que funcionaria talvez daqui 200 anos, mas não para a mentalidade de hoje. E aí isso gera mais um movimento contrário, mais um movimento de ranço em relação às questões de gênero do que propriamente de acolher isso tudo, né? Então, às vezes é hora de pensar, será que tem certas coisas que a gente precisa forçar o avanço agora, ou podemos ir num passo um pouco mais lento e saber que a gente vai conquistar isso mais aos poucos e não na forçação de barra? É uma hora de se pensar sobre isso, principalmente certos setores da esquerda no país que estão muito contaminados com a agenda identitária e estão se esquecendo da real função da esquerda, que é a luta de classes, não é? Então, assim, se esquece da luta de classes para ficar, às vezes, batendo boca com macho tóxico sobre questão de gênero, batendo boca com mulher recalcada sobre questão de banheiro transgênero, e aí isso tudo se perde numa fumaça e não se tem propósito e construção. E na verdade nós temos que olhar para a nossa pobreza, né, para as pessoas que estão na fila do osso e trabalhar isso tudo aí, tá, gente? Então a luta de classes não pode ser esquecida pela esquerda, a luta contra o neoliberalismo, a luta contra o mercado financeiro, a luta contra o empresariado que quer explorar o trabalho sem ter a contraparte devolutiva para a sociedade, a luta contra o agronegócio tóxico e que devasta o meio ambiente. Isso que são as verdadeiras pautas que a esquerda tem que levar adiante. E isso sim nós podemos dizer que tem um tom uraniano e sagitariano, na combinação dessas energias que precisam entrar num acordo aí, tá? Para a gente poder avançar nessa situação toda, tá? Então, de uma certa forma, não há aspectos tão tensos e atritantes neste mapa de eclipse. Mais um eclipse, por si só, ele não precisa ter aspectos atritantes, porque ele é um dos pontos fundamentais e de maior força na astrologia mundial, porque aonde ele acontece, ele gera dinâmicas independentemente de zodíaco, de posição zodiacal e de aspectos. Um eclipse é um eclipse. Ele tem força, ele tem autonomia suficiente para gerar demandas e processos. E como ele cai no polo sul da Terra, ele vai estar realinhando o planeta e a consciência, o campo, a psicosfera do planeta para uma nova estruturação, tá? Isso pode gerar abalos físicos, geofísicos e abalos na psicosfera do planeta, gerando aí também crises maiores nas pessoas, tá? E crise também naquelas culturas e coletividades que estão ainda advogando pelo atraso. Agora, o aspecto realmente atritante que a gente pode dizer que tem aqui, que talvez seja o mais importante, o mais contundente dele, é o fato de Marte estar quadrando Júpiter, né? E não vamos esquecer que o regente do eclipse é Júpiter. É um eclipse no signo de Júpiter, que é Sagitário. E Marte, que tem a ver com violência, agressão, né? Tem a ver com a questão militar, ele vai estar numa quadratura. Então, nós podemos ter episódios de violência religiosa, perseguição religiosa, né? Podemos ter também, como Júpiter tem a ver com a lei, podemos ter uma indisposição entre juízes, para com juízes, dentro da justiça, na relação polícia, que tem a ver com Marte e justiça, tá? Nós podemos ter aí um entrevero nesse período todo. Então, essa é a expectação mais complicada que a gente vê, que é a única quadratura que aparece aí assim mais forte nesse sentido, tá? Mas de um modo geral, o eclipse, apesar de trazer a possibilidade de abalo, sim, ele traz também uma abertura e pode ser que ele vai reverberar questões ainda para os próximos 6 meses no campo religioso, até porque no ano que vem Júpiter, que agora está aqui em Aquário, vai entrar em Peixes e vai se encontrar
com Netuno. Júpiter e Netuno são os dois planetas ligados à espiritualidade. Netuno rege peixes, ele está em peixes, e Júpiter é o corregente de peixes e vai se juntar ali. Então é quase certo, gente, que nós vamos ter questões religiosas, questões vaticanas para o ano que vem, e isso tudo a cargo desse eclipse que, como eu falo, tem durabilidade de 6 meses. Então daqui até 6 meses está correndo o cronômetro para algumas mudanças religiosas no planeta. Não podemos nos esquecer também que os eclipses eles trabalham de forma coordenada. Afinal de contas, nós tivemos um eclipse da Lua no dia 19 passado, tá? Esse eclipse da Lua que aconteceu no 19 passado, mais o eclipse que vai acontecer agora dia 4 de dezembro do Sol, eles meio que se complementam. E o eclipse da Lua foi na parte mais obscura, a Lua mais afastada da Terra, tá? E ela foi lá e pinçou do lado sombrio, né, no lado, vamos dizer assim, mais afastado, mais das sombras. Ela buscou na obscuridade algumas questões. Por isso que nós estamos vendo aí questão de neonazismo no Brasil surgindo, né, e também muitos protestos aí no mundo. Nós estamos tendo uma ebulição novamente do processo sombrio e o surgimento de uma nova variante do coronavírus, o recrudescimento justamente por conta das pessoas que não se vacinaram, né, e que geraram bolsões nos países europeus, principalmente, bolsões de contaminação pelo vírus por pessoas não vacinadas. Isso se espraiou e está começando a ameaçar países também que estão com a vacinação muito boa, como é o caso de Portugal, por exemplo, né? Então, assim, mas como já está havendo muita movimentação de pessoas, esse vírus pode se espraiar muito rapidamente, inclusive nos países vacinados, e gerar aumento de casos. Não necessariamente aumento de mortes, porque a vacina impede que você tenha o caso mortal da doença, né? No caso do Brasil, que não se quer fazer o passaporte de vacina, o que vai acontecer é que corre o risco do Brasil se tornar o único país liberado para não vacinados. E aí nós vamos ter uma horda de pessoas vindo para cá passar as férias, porque não vão ter opção em outros lugares, porque não vão poder entrar, e vão trazer cada uma a sua variante própria para o Brasil, transformando isso aqui num covidário internacional, né? Esse é o processo. A pessoa, e olha, eu vou ser bastante contundente aqui no canal, tá? Não existe desculpa para uma pessoa não tomar vacina. Que você tenha medo de tomar vacina, até eu tive medo quando fui tomar a primeira dose, falei, bom, vamos ver o que vai dar, né? Isso é natural do ser humano ficar com medo, é uma coisa nova que está introduzindo no seu corpo. Agora, fora isso, né, ser contra a vacina ou é por birra infantil ou é por uma questão política, meramente política. Então não há outra justificativa. E eu falo mesmo, não estou preocupado. As pessoas vêm aqui falar que eu estou falando mal de quem não usa vacina. Estou sim, mas não é falando mal, eu estou chamando a responsabilidade. A pessoa está deixando da sua responsabilidade do coletivo, ela está pensando só nela mesma. Ela está pensando nela. É do individualismo, de um narcisismo infantil absurdo, de uma irresponsabilidade. Você permitir que o seu corpo vire um covidário, onde pode desenvolver inclusive uma cepa nova, como está acontecendo, e gerar a morte de pessoas aí que até inclusive foram vacinadas. A pessoa foi vacinada, cumpriu com o papel dela, e de repente a não vacinada gera dentro dela uma cepa mais resistente que vai atrapalhar a vida de quem se vacinou. É justo isso? Não, não é justo. É uma coisa absurda e deveria ser realmente punida com a força da lei. Mas, infelizmente, no Brasil nós estamos dominados pela sombra. Vi agora que até a Interpol está dominada porque não quer extraditar os bandidos, blogueiros bolsonaristas que estão foragidos aí na justiça, né? Então, realmente nós estamos entregues às sombras e esse eclipse lunar que aconteceu, que trouxe esse lado sombrio, está aí posto, e agora vem o eclipse do Sol para fazer esse alinhamento polar no planeta Terra. Aguardem os próximos 6 meses, porque nós vamos ter aí reviravoltas incríveis para todos os campos da sociedade. Bom, gente, é isso aí, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.